A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Mais uma vez a Igreja Batista Remanescente Fiel. Eu, pastor Orlando, temos a honra e o privilégio de compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus hoje, relacionada ao segundo domingo desse mês de agosto, o tão famoso Dia dos Pais. Para tal, nós queremos aqui ter como base a história, algumas características de alguém a qual o próprio Deus se refere como sendo homem segundo o seu coração. E você já deve estar aí se perguntando: olha, eu acredito que hoje a reflexão será a respeito da vida de Davi. Pois é, você acertou. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quero ler aqui em Atos, capítulo 13, verso 22, onde nos diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Homem segundo o coração de Deus, Davi. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece um homem, um pai, um chefe de família, segundo o coração de Deus? Talvez para responder tal pergunta nós vamos aí já vislumbrar, procurar, alguém que seja um referencial, um exemplo para nós. E muitas vezes esse referencial, este exemplo, ele está embasado sobre erros e não erros, ou seja, aquele que menos erra, para nós encontra-se em um maior nível de aceitação, de perfeição, de modelo, de exemplo. No entanto, aos olhos de Deus, as coisas não funcionam bem assim. Davi cometeu inúmeros erros, inúmeras falhas, e ainda assim teve um relacionamento e uma história tremenda, alcançou um testemunho tremendo diante de Deus. E hoje, nessa reflexão relacionada ao Dia dos Pais, nós queremos extrair algumas lições as quais nós podemos aprender com Davi e crescer como pais, crescer como sacerdotes do lar, crescer como educadores, crescer como esposo, crescer como um homem, um referencial para essa sociedade. E quando a gente olha para a vida de Davi, e entende que Deus está vendo Davi por dentro e por fora, Deus também nos conhece de dentro para fora, até muito mais do que propriamente nós nos conhecemos. E mediante aquilo que Ele quer fazer, nós precisamos a cada dia nos dispor, sair da zona de conforto, nos colocar à disposição de um Deus tão poderoso que quer mover as nossas vidas, quer nos levar a experiências tremendas. E nós podemos extrair de Davi algumas situações, talvez as quais nós não nos atentamos no nosso dia a dia para reconhecê-las e colocá-las em prática e assim alcançar vitória em muitas das nossas áreas, trazendo bênçãos não somente para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, e para um bom testemunho, para toda essa nuvem de testemunhas a qual a própria Bíblia descreve, que está ali sobre a vida do cristão. E o primeiro destaque desta reflexão diz respeito ao reconhecimento dos nossos erros, assim como Davi também, em
algumas situações, reconhece os seus erros. Então a importância, porque nós erramos e nós precisamos reconhecer que erramos quando erramos. Não é uma tarefa fácil, ninguém gosta de errar, ninguém gosta, né, de ser apontado como aquele que errou, como aquele que falhou, né? Isso, na maioria das vezes, não nos agrada. Claro que alguns receberão uma crítica, receberão uma palavra com mais tranquilidade, com mais clareza, outros não. Muitas vezes nós queremos nos justificar, sempre há um culpado, né, para inúmeras situações da nossa vida, mas fica aqui o primeiro grande destaque, né, para a vida de um homem segundo o coração de Deus, é reconhecer os seus erros. Segundo grande destaque, reconhecer que nós temos fraquezas, que algumas áreas, em algumas situações, nós somos de fato fracos e necessitamos da misericórdia de Deus, da misericórdia e ajuda do nosso próximo. Então eu preciso reconhecer a minha fraqueza para em Deus buscar a fortaleza, a força, o crescimento para alcançar um amadurecimento em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas dificuldades. Então, preciso reconhecer os meus erros, preciso reconhecer que tenho fraquezas, tenho situações e questões da minha vida que eu necessito do outro, é o outro que me completa, é o outro que soma na minha vida, é o outro que me ajuda, é a minha esposa, são os meus filhos, né? Eu preciso da minha casa, eles são suporte para mim como chefe do lar, e é muito importante reconhecer tudo isso, né? Mais uma vez, não é tarefa fácil dizer, olha gente, aqui eu não mando bem não, vou precisar daquela força aí de vocês, né? Terceiro grande destaque aqui, eu como exemplo, como chefe de família, como um homem segundo o coração de Deus, e trazendo o exemplo de Davi, né, que lutou contra o gigante Golias, nós não podemos baixar a guarda para as batalhas, né? É uma guerra, muitas batalhas. No entanto, o Senhor é comigo, é com você, chefe de família. O Senhor é quem nos dá a vitória, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos levantar, né? Procurar soluções, procurar recursos, procurar milagres quando necessário em Deus, mas nunca deixar de enfrentar as batalhas, né? Então, quem são os Golias aí da sua vida, da sua casa? Você, como homem segundo o coração de Deus, deve enfrentá-los, porque Deus é contigo, Deus é conosco, varão. Não tenha medo de amar. Então não tenha medo de dizer eu te amo, né? Nós como homens muitas vezes temos essa dificuldade de dizer à esposa, de dizer aos filhos. Então nós como pais precisamos sim dizer eu te amo, dar aquele abraço, dar aquele cheiro gostoso, né? Então não tenha medo, não se envergonhe, não é vergonha nenhuma dizer eu te amo, não é vergonha nenhuma abraçar, dizer eu te amo, chorar. Então, homens segundo o coração de Deus dizem, falam, expressam o seu amor também, meu querido. E mais uma vez eu reafirmo, nem todo mundo tem essa facilidade, mas Deus, Ele é aquele que pode quebrantar o nosso coração e nos fazer verbalizar os nossos sentimentos, principalmente enquanto à vida, né? Então, se você porventura
quebrou o relacionamento, quebrou a aliança, muitas vezes por coisas mínimas com o seu pai, né? Talvez no ano passado você não deu aquele abraço, talvez há anos, talvez você ainda guarda algo lá do passado. Eu quero dizer que Cristo, ele transforma o relacionamento entre pais e filhos, né? Entre você e os seus filhos, entre você e o seu pai. Deus pode, Deus restaura relacionamentos. Então, enquanto a vida, não deixe para amanhã, não deixe, olha, ano que vem, não. Deus pode renovar esse amor, essa aliança, esse relacionamento. O perdão é uma ferramenta importantíssima, maravilhosa, a qual Deus, nos ajuda a praticá-lo. Então, seja misericordioso, seja longânimo, a tão famosa empatia. Talvez seja aí uma hora de praticar, rever os seus conceitos e valores e reatar um relacionamento que porventura esteja quebrado. Então, que o Senhor nos ajude a verbalizar os nossos sentimentos, o nosso pedido de perdão, se houver necessidade de pedir perdão, peça. Peça perdão para o seu filho. Nós erramos e muitas vezes os nossos pequeninos estão com a razão e eles precisam ver a importância. Olha, meu pai reconheceu, que estava errado, meu pai reconheceu que pisou na bola. Com isso também nós estamos aí nos alinhando ao coração de Deus por meio da sua vontade. E por último eu quero destacar aqui o Salmo 51, 10, onde o próprio salmista aqui, Davi, diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, mais uma característica de um homem segundo o coração: reconhecer e buscar em Deus uma transformação, reconhecer a necessidade de mudança, reconhecer a necessidade, em Deus, daquilo que eu não posso fazer, daquilo que eu não consigo alcançar. Então, o nosso desejo para esse Dia dos Pais é que seja mais um dia de muita alegria, de muito abraço, de muita comunhão. Nós oramos também por aqueles que, porventura, não têm mais os seus pais, e nós pedimos a Deus para que nesse tempo você traga à memória, os momentos alegres, os momentos de ensinamentos, os momentos onde houveram erros, mas que mesmo assim trouxeram aprendizagens, testemunho daquilo que eu posso replicar, daquilo que é legado, daquilo que eu não posso fazer porque meu pai fez e não foi legal, mas de certa forma eu aprendi com isso. Então é tempo de trazer esse momento de reflexão e fortalecer esse tão grande e maravilhoso propósito de Deus, de estabelecer o Pai. Ele é o nosso Pai eterno e com certeza Ele a cada dia quer nos ensinar a ser melhores para conosco e para com o nosso próximo, para com os nossos filhos. Por isso a nossa oração e o nosso desejo é que a bênção do Senhor continue sobre você, a saúde, a força, o vigor, conforme Deus estabeleceu, Deus criou o homem, seja sobre a tua vida. Senhor, nós queremos abençoar a vida dos pais com sabedoria, com graça, para continuar conduzindo
a vida, a criação dos seus filhos, a administração do lar, de todos os bens, de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. E nós declaramos que precisamos da tua ajuda para isso e que nós possamos alcançar graça e sabedoria no Senhor para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Fica aqui mais uma vez a nossa gratidão e o nosso abraço, em nome de Jesus. Até a próxima.